Salve galera, o Libertário aqui mais uma vez, trazendo mais um vídeo para vocês. Queria conversar com vocês hoje a respeito de uma treta que surgiu novamente no Twitter. De tempos em tempos essa discussão ela reacende e é basicamente uma discussão entre o que vale mais a pena, ser CLT ou ser PJ. Graças a um post que me irritou muito, eu estou fazendo esse vídeo aqui. Eu já tenho um vídeo sobre isso no canal, mas eu queria falar sobre isso aqui novamente. Essa pessoa que fez esse post no X, ela estava basicamente dizendo que quem prefere PJ do que CLT não sabe fazer conta. Essa era a afirmação da pessoa, sendo que na verdade é literalmente o contrário, é exatamente o contrário. E eu vou aprofundar aqui nesse vídeo o porquê que é exatamente o contrário. Primeiro, eu queria que vocês entendessem que o seu salário, sabe o seu salário que está escrito ali na carteira, definido como salário bruto? Aquilo é falso, tá? Acredite se quiser, aquilo é falso. Por que eu estou dizendo isso? O custo real para ter o funcionário, isso é o salário bruto. Então, todas as despesas relacionadas a eu gasto isso para eu ter o trabalho desse cara aqui. Tudo isso é salário bruto. Isso vai incluir vários custos que são ocultos na folha de pagamento. Então, por exemplo, você vê na sua folha de pagamento que você paga um certo percentual de INSS. Isso varia de acordo com o valor que está escrito lá na sua carteira. Então, de acordo com que esse valor vai aumentando, você paga um percentual maior do seu próprio salário ali. Esse não é o único valor que é pago referente ao INSS. Além do valor que é pago por você, funcionário, o empregador ele é obrigado a provisionar também 20% do salário da pessoa. Então, digamos, se o salário da pessoa é R$ 1.000. Não é, eu sei, o salário mínimo é maior do que R$ 1.000. Mas digamos que o salário da pessoa fosse R$ 1.000. Ela tem, então, significa que o empregador ele tem que provisionar R$ 200 de INSS para a pessoa. Sim, além do valor que você já paga quando vem lá, tem o desconto, ser bonitinho lá na sua folha de pagamento. Além desse valor, o patrão ele também tem que pagar 20%. Esse dinheiro você não vê ele não aparece na sua folha de pagamento, mas esse custo ele tá lá. Tem um grande detalhe em relação a isso que é, tu não vai se aposentar, cara. Pelo menos não pelo INSS. Você pode se planejar de outras formas, buscar outros meios ali de fazer essa sua aposentadoria, mas através do INSS você não vai obter essa aposentadoria que você está esperando. Então o INSS é basicamente um dinheiro perdido, pode considerar um dinheiro perdido. Talvez você tenha 60 anos de idade, e não sei, tá? Porque hoje a aposentadoria mínima para homens é 65 anos, para mulher, se não me engano, é 60 ou 62. Eu não tô lembrado aqui exatamente, mas se você tem menos de 60 anos, esquece, tu não vai se aposentar pelo INSS. Então tá, o primeiro custo oculto que existe quando você é um CLT, e você não vê isso na folha de pagamento, é o INSS. Outro custo oculto que você não vai ver é o FGTS. Todos os meses, o patrão é obrigado a provisionar ali um valor, pelo menos o FGTS. No final você vai receber desvalorizado pela inflação. Sim, porque ele rende 3% ao ano, enquanto que a inflação geralmente é muito maior do que 3% ao ano. Se você parar para pensar um pouco, você vai ver como que isso é injusto, porque qualquer título de renda fixa mequetrefe aí hoje está pagando os 14,75% da Selic. Tem título pré-fixado pagando 14,2% no Tesouro. Você está sendo pessimamente remunerado, você está fazendo uma poupança forçada pelo Estado, que está perdendo para a inflação. Perde inclusive para a poupança. Se você deixasse esse dinheiro na poupança, ele ainda renderia mais do que ele rende no FGTS. Então não precisa nem de entender de CDB, que não tem nada de muito complicado também um CDB. Renda fixa é o mercado mais simples que a gente tem ali no mundo dos investimentos. Não é tão complicado assim você obter um rendimento maior do que esses 3% ali do FGTS, maior do que a inflação também. Mas não, você tem que fazer uma poupança forçada e receber lá os seus 3% ao ano perdendo para a inflação. Isso é um dos custos extras que são ocultos na sua folha de pagamento. O 13º, todos os meses o patrão ele tem que provisionar 1/12 do seu salário, ele tem que provisionar esse dinheiro, e o que ele vai fazer provavelmente? Ele vai deixar isso num CDB, rendendo juros, e no final do ano você recebe ali o teu salário desvalorizado pela inflação,
enquanto que o seu patrão ele ganhou juros em cima disso. Você recebe um dinheiro desvalorizado, o patrão ele ganha uns juros em cima disso. Muito bacana, né? Parabéns aí pelo seu direito do 13º. O 13º, ele na verdade, ele é fatiar a pizza em 13 pedaços ao invés de 12. Então, por exemplo, um dos argumentos que as pessoas sempre falam em relação a por que CLT é melhor, você vai ver a pessoa falando, e o 13º. Cara, se você é PJ, o que te impede de tirar um 12avos do teu salário e colocar num CDB também, e no final do ano você ter um salário a mais? Um 12avos não é tanta coisa assim. Então, você pode criar o seu próprio 13º também, se você quiser. Não vejo muito sentido em fazer esse tipo de coisa, mas para quem se importa realmente, eu quero ter um 13º, na prática é isso que está acontecendo, cara. Você não tá ganhando a mais. Que diferença faria se, ao invés de te pagarem o 13º, aumentassem um 12avos no salário mínimo? Então, digamos, para poder não entrar numa complexidade que eu não quero ter que entrar aqui, porque as pessoas vão dizer, pô, se tirar o 13º, o patrão não vai pagar. Tá bom, mas teria alguma diferença entre aprovar uma lei que diz o seguinte, então, o salário mínimo, ao invés de ter o 13º, vamos dizer, abolir o 13º. Em contrapartida, o salário mínimo, ele tem que ser pago também todos os meses um 12avos a mais. Vai dar na mesma, cara. Eu não consigo compreender o que a galera tem com essa questão do 13º, porque vai dar na mesma, vai ser a mesma coisa, cara. E aí você vai estar por necessidade de lei, né, para não ter que entrar na complexidade aqui, por necessidade de lei, você vai receber a mesma coisa. Então, assim, o que importa é o salário anual, cara. Mas tá, de qualquer forma, isso também é um custo que é oculto. Não aparece na sua folha de pagamento, não aparece lá que o patrão ele tem que fazer esse provisionamento. Mas ele tem que fazer. Qualquer empresa minimamente séria, ela faz esse provisionamento. Além disso, também tem a questão das férias. São um 12avos também todos os meses do ano, mais um terço. É um terço sobre o seu salário completo e ele também é distribuído ao longo dos 12 meses do ano. Eu só falei de custos que são obrigatórios. Eu não incluí aqui nem mesmo vale transporte, que tem pessoas que trabalham remoto. Então, o vale transporte ele não é obrigatório. E mesmo quem trabalha presencialmente, né, a pessoa ela tem o direito de optar ou não por ter o vale transporte. E no final das contas, isso também é um custo que é incluído na conta, no cálculo contábil. E você pode dizer, mas eu preciso disso para trabalhar, como é que eu vou trabalhar sem ter o vale transporte? Isso não importa, cara. Eu entendo a questão, eu entendo que você pode achar ruim disso, mas isso não importa, isso não faz diferença. O que importa na visão de quem tá pagando o salário isso aqui é um custo, cara, eu tenho que pagar esse custo. Tem que pagar esse custo? É um custo. Não importa se, isso é pro cara poder trabalhar, não sei o que, mano. Não importa, é um custo que tá ali e que eu preciso de pagar esse custo. Precisa? Então é um custo que vai estar ali no cálculo contábil como todos os outros custos existentes ali para poder manter o trabalho daquele funcionário. Existe um desconto, né, no salário da pessoa, mas uma outra parte a empresa ela tem que complementar e isso é um custo também. Todas essas coisas que eu citei aqui, elas, no final das contas, elas fazem parte do seu salário bruto. E isso não aparece na sua folha de pagamento. Você não vai ver isso descrito na sua folha de pagamento. Mas o patrão, ele tá vendo isso e ele sabe que ele tem que fazer o provisionamento desses valores. E isso se torna um custo para poder manter aquele funcionário. E dessa forma, isso tudo para ele é visto como o salário bruto da pessoa. Por que eu falei disso tudo? A questão de CLT e PJ, na verdade, o que está sendo escolhido não é ter mais benefícios, ter menos benefícios. Não é isso que está em jogo. O que está em jogo é eu vou receber integralmente o meu salário bruto ou eu vou receber o meu salário bruto em uma parte eu recebo em dinheiro, beleza? Nas outras partes eu recebo em benefícios. Essa é a escolha entre CLT e PJ. É receber a grana de forma integral ou não receber a grana de forma integral. Receber parte do que é o meu salário bruto devido pelo meu trabalho que eu realizei. Eu vou receber ele em serviços, em produtos. Isso porque, assim, eu não citei todos os custos
que podem existir, tá? Porque nem todos eles são obrigatórios. Por exemplo, vale alimentação não é obrigatório, plano de saúde não é obrigatório, plano dentário, seguro de vida e não sei o que, todas essas coisas elas não são obrigatórias. Mas algumas empresas elas oferecem isso, e isso é sim parte do seu salário bruto. Quando a empresa ela oferece isso, tudo isso tá lá, ó, no caderninho deles, eles estão anotando lá, ó, fulano, ele recebe na carteira R$ 2.000, mas eu tenho que provisionar R$ 4.000 aqui para poder pagar todas as responsabilidades. Então, essa vaga ela custa R$ 4.000. Se o cara tá recebendo 2.000, se ele tá recebendo R$ 1 por mês e o resto ele recebe em serviços, em benefícios, tanto faz. O que importa do ponto de vista contábil é, esse cara custa R$ 4.000. Eu não quero saber se ele está recebendo os R$ 4.000 de forma integral, eu não quero saber se ele está recebendo R$ 1 e o resto está virando benefício. O que importa para mim é, eu pago R$ 4.000. Então a escolha sobre a CLT e o PJ ela sempre vai ser sobre isso. Vai ser sobre você quer receber o seu salário bruto de verdade, não o que está escrito na carteira. Você quer receber isso em dinheiro, você quer receber isso em benefícios. É uma escolha que você tem que fazer. Então, quando você trabalha como PJ, tem certas responsabilidades que elas são, hoje na CLT, né, elas são terceirizadas para a empresa e para o próprio Estado também. Quando você trabalha PJ, todas essas responsabilidades, elas vêm para você. Você vai ser o responsável por fazer isso. Você quer ter um plano de saúde, você quer ter um plano dentário, você quer ter um seguro de vida, você vai fazer. Não vai ser a empresa que vai determinar isso para você. Então, essa é a escolha quando a gente fala de CLT ou PJ. E entender que todos esses benefícios, eles são sim parte do seu salário bruto pelo fato de que é o dinheiro necessário para que eu tenha você trabalhando dentro da minha empresa. É a partir disso que você consegue compreender, que você consegue ter essa visão que eu apresentei aqui para vocês. E isso é simplesmente a realidade. Isso aqui não depende do que eu quero, isso aqui não depende do que eu acho mais bonito, isso aqui depende de números. Como eu disse a princípio, né? A pessoa que ela prefere ali a CLT porque ela acha que ela está de alguma forma na vantagem, ela geralmente ela não sabe fazer essas contas, ela não compreende tudo isso que está por trás, né? Ela não compreende o back-end da coisa. Ela tá vendo o front ali, que é o que está escrito ali na carteira e a folha de pagamento, ela não vê todas essas outras coisas que estão ocultas, que ela não é capaz de enxergar. Inclusive, até não lembro quem que propôs esse projeto, mas tinha um pessoal aí querendo propor um projeto de lei que faria exatamente isso, né? As pessoas elas passariam a receber o dinheiro delas de forma integral, né? Então você não receberia só o salário mínimo ali, né? Você receberia todas essas outras coisas aqui que eu estou citando. Você receberia na sua conta e a responsabilidade de fazer esses pagamentos cairia para o trabalhador, né? Isso, a ideia deles era mostrar para o trabalhador o quanto que o Estado onera ele, o quanto que o Estado rouba do salário bruto dele, né? Não sou estatista, mas seria interessante mostrar isso para as pessoas, né? O ideal é acabar com toda essa porra. E aí cada um negocia lá, se a pessoa ela, não, eu quero ter esses negócios, eu quero pagar o INSS, eu quero ter FGTS, beleza, cara, tu vai lá, tu decide, tu faz o que tu quiser com o teu próprio dinheiro, mas é uma responsabilidade sua, né? Você determina isso. A gente não nivela toda a sociedade baseado naquele argumento emocional das pessoas de ai, mas tem o fulaninho da puta que pariu do Nordeste, do interior do Maranhão, que ele não sabe disso e por isso que ele precisa da CLT. Tudo bem, cara, mas você vai nivelar toda a sociedade baseado no cara mais fudido da sociedade? Eu não acho que tem que ser dessa forma. Enfim, era isso que eu queria trazer aqui pra vocês hoje. Comenta o que você achou, se você concorda, se você discorda, se você tem algum argumento. Deixa o like se você gostou do vídeo, deixa o dislike se você não gostou do vídeo, se inscreve no canal se quiser ver mais vídeos como esse. É isso aí, valeu e falou!